Olá, eu sou o Felipe Cardoso, da empresa Perfil Térmico, e estamos aqui com o Luiz Cima para a gente falar um pouquinho mais sobre os materiais microporosos. Cima, por favor, diz para nós um pouquinho mais, conta para nós um pouquinho mais sobre os materiais microporosos. Legal. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Antes da gente entrar no tecnês, vamos dizer, é bom a gente trazer um paralelo para deixar mais claro aqui para todo mundo que vai acompanhar esse vídeo, né? Para entender. Tem aqui uma esponja, essa esponja que você usa para lavar a tua louça em casa, tá? Você imagina o seguinte, essa esponja aqui, ela tem uma capacidade de compressão, né? E ela é formada por inúmeros poros, né? Ela é um material poroso, que dentro desse poro, né, no caso, você tem ar ali dentro e quando você pressiona, você acaba expelindo esse ar, mas aí ela tem uma memória, ela volta e tal, né? O microporoso, ele segue mais ou menos essa mesma ideia, né? Ele é um material com nanoporos, tá? E o objetivo desses nanoporos é que você encapsule, né, as moléculas dos elementos que compõem o ar, por exemplo, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, né? Fiquem presas ali dentro e elas não tenham como se movimentar. Por quê? Nós temos aí, é sabido que a gente tem 3 meios de você transferir calor, né? Que é a condução por meio de um meio sólido, né? Um corpo sólido. Então você tem um diferencial de temperatura, esse diferencial de temperatura faz com que o calor, o fluxo de calor ele saia do ponto mais quente até o ponto mais frio, até que esse corpo ele entre em equilíbrio, tá? Então essa é a condução sólida. Nós temos a condução gasosa ou a convecção, que nada mais é do que você promover um calor num gás e esses gases, essas moléculas, elas se agitam, elas ganham energia e esse ganho de energia faz com que elas colidam entre elas e esse calor se propague. É o caso, né, de você gerar um ar quente, por exemplo, né? E também a radiação, né, que é a forma com que o calor do Sol chega até o planeta Terra, por exemplo. Então, trazendo de novo aqui para a nossa esponja, né? Como você tem nanoporos, né, no material microporoso você tem nanoporos, essas moléculas elas ficam presas ali dentro, elas não conseguem colidir uma entre a outra, uma com as outras, e essa estática delas, né, faz com que ela fique ali presa, né, e você elimine essa condução de calor, né, essa transferência de calor por meio da condução gasosa. Né? Então você diz, mas tudo bem, e aí a parte sólida? Aí a parte sólida você vai ter caminhos que vão dificultar, né, esse fluxo de calor, então assim, você vai ter um caminho mais trabalhoso, vamos dizer assim, exatamente, para o fluxo percorrer, né, e aí como são nanopartículas, né, o ponto de contato é bem menor, então a transferência por condução vai ser bem menor também. Mas e aí a radiação? Né? Bom, a radiação você barra com um efeito opacificador. Né? Então o microporoso, o material microporoso, basicamente ele é composto por microfibras de vidro inorgânica, uma sílica pirogênica, né? E um material que promova esse efeito de opacificação, que no caso é o carbeto de silício. Tá? Então, basicamente, é isso que é o microporoso. Você consegue, por meio desses por meio dessa composição, né, do que ele você elimina esses 3 meios de condução de calor. Tá? Isso faz com que você tenha aí um dos melhores isolamentos que existe. Né? Para você ter uma ideia, você vai ter uma condutividade térmica menor que a do ar estático, que já é uma das melhores condutividades térmicas que se tem. Tá. Então, com isso que você está comentando, que você mencionou agora, quando você tem um melhor isolamento térmico, você tem uma melhor conservação de energia, você não deixa com que a temperatura seja dispersada, digamos assim, sim, né? Sim. Não permita com que isso aconteça para o ambiente. É isso. Exatamente. Você barrando, né, essa forma de conduzir calor, você barra o fluxo
térmico. Barrar você nunca vai conseguir Sim. barrar 100%. Você não consegue eliminar 100% a transferência de calor. Mas você põe uma barreira, né, que é aquele nosso R da resistência térmica, né, extremamente alto, e aí você faz com que você tenha aí uma barreira muitíssimo eficiente para que você não conduza esse fluxo de calor. Perfeito. E o que eu ia perguntar para você também é o seguinte, com relação ao isolamento térmico, né? Lã de rocha, manta de fibra cerâmica também são isolamentos térmicos. Também são isolamentos. E eu gostaria que você trouxesse para nós um comparativo Claro. relação a esses materiais, né? Fibra cerâmica, lã de rocha e com microporoso. Perfeito. Essa analogia é muito importante porque se você pensar assim, todos são isolantes, certo? Okay. Todos são isolantes. Porém, de novo, todos são fibrosos, né? Todos têm ali seu espaçamento entre esse agulhamento, no caso da fibra cerâmica ou da própria lã de rocha. Né? Você tem um espaçamento onde você tem um ar, de certa forma, preso ali dentro, e você também tem esse efeito esponjoso. Né? Tá. Porém, né, a capacidade que você tem de isolar as moléculas que compõem o ar é diferente, porque no microporoso basicamente você está segurando ali, não deixando elas se mexerem num espaço muitíssimo pequeno. Né? Diferente de uma fibra cerâmica ou uma lã de rocha que tem esse espaçamento, essa porosidade muito maior. Então, de alguma forma, quando o fluxo de calor, né, quando você expõe esse material a uma temperatura, o fluxo de calor que vai passar por ela ou vai permear por esses isolamentos tradicionais, né, ele vai fazer com que as moléculas que compõem o ar, elas se agitem, né, e elas colidam umas entre as outras, e você ainda vai ter um efeito de condução gasosa, né, interno. Da mesma forma, o agulhamento vai fazer com que o ponto de contato entre os sólidos seja maior. Né? Então você vai fazer com que a condução, né, o efeito de transmissão por condução também seja maior que no microporoso. E a questão da radiação, você não tem um elemento que opacifique isso. Né? Então, dependendo da temperatura exposta, né, a radiação ela vai contribuir muito para que você tenha esse fluxo aumentado. Né? Por exemplo, você, para a parte que está mais quente, né, esse filamento, ou esses microfilamentos aí, eles vão aquecer e vão radiar para o ambiente onde eles estão. E assim vai seguindo a cadeia. Né? Claro que ele vai se perdendo ao longo do tempo, ao longo do comprimento, quero dizer, vai diminuindo, não se perdendo, ele vai diminuindo ao longo do tempo, mas você tem os três mecanismos atuando ali fortemente. Né? Então, de novo, né, agora entrando um pouquinho no tecnês, nós estamos aí falando do microporoso, de uma condutividade térmica de 0,021 watt por metro Kelvin, né? Comparado, por exemplo, para a mesma temperatura, uma fibra cerâmica de 0,1 ou 0,15, né? A lã de rocha, por temperaturas mais baixas, né? Também vai ser mais ou menos isso. Então, aí você consegue ver a diferença, né? Então, quanto menor a condutividade térmica, esse valor da condutividade térmica, mais isolante, né? O melhor isolante é o produto. Tá? Então, basicamente é essa a diferença que nós temos entre esses produtos. Tá? E aí, só pegando mais um gancho, você faz com que, se você tenha uma menor condutividade térmica, né? Consequentemente, a tua espessura de isolamento ela acaba se reduzindo bastante. Também. Então se eu reduzir, ou melhor, né, igual você comentou, com essa situação da questão da condutividade térmica, porque é a condutividade térmica, né, o coeficiente de condutividade térmica, pelo que o Cima explicou, que vai fazer a redução, né, vai trazer essa atenuação de temperatura. Exatamente. Assim. Correto, perfeito. E com relação às aplicações desse material microporoso, né, você pode trazer para nós alguns exemplos dessas aplicações? Claro. De novo,
quando nós temos uma condição de isolamento térmico, a gente sempre tem que analisar o contexto onde ele está inserido. Okay. Né? Por exemplo, eu posso aplicar o microporoso, por exemplo, fazer o isolamento térmico de um telhado? Você pode aplicar, né? Qual é o inconveniente disso? Por ele ser um isolamento tão tecnológico, obviamente ele vai ter ele não vai ser competitivo comercialmente quanto um produto dedicado para essa aplicação, específico para essa aplicação. Exato. Mas a gente pode colocar, por exemplo, uma aplicação numa indústria siderúrgica. Perfeito. E a gente traz para a indústria, né? Para a indústria onde a gente tenha aplicações mais severas, com temperaturas mais extremas. A indústria siderúrgica, por exemplo, é um caso perfeito, né? Onde você tem, geralmente você tem N possibilidades, né? Mas vamos pensar assim, onde você tem a transferência de metal líquido, por exemplo. Okay. Você transfere metal líquido dentro de uma panela, né? Aqueles vasos gigantes, né? Que transporta aí 60, 100, 150 toneladas ou mais de metal, de aço líquido, né? Entre os processos. Ali você tem um refratário, né? Você tem o aço ali em torno de 1.600, 1.550, 1.600 graus. Você tem um revestimento refratário e aí você tem um revestimento isolante, né? Entre a carcaça metálica e esse refratário. Geralmente você tem um revestimento isolante. Alguns até usam... panelas menores nem usam esse revestimento isolante, né? Por conta de espaço. Reduz espaço, é mais metal que eu transporto, mas enfim. O problema é que quando você não usa um isolamento térmico, você tende a deixar a superfície externa, né, desse equipamento, desse ativo, muito mais quente, ou seja, o fluxo de calor vai ser muito maior. Né? Então, esse fluxo de calor ele acaba trazendo alguns prejuízos, né, ao longo do tempo, que você acaba prejudicando o ativo e colocando em risco não só o ativo, mas também todo o entorno, né? Então, operacional, questão operacional, exato. Você ter um rompimento de um vaso desse com 200 toneladas de metal líquido, acabar rompendo por fadiga mecânica, traz uma catástrofe para dentro da indústria, né? Sim. Então você tem que ter um isolamento ali. Só que, de novo, os isolamentos tradicionais, por eles terem essa característica de menor de maior condutividade térmica, né? Você não consegue reduzir um espaço, aplicar eles num espaço tão reduzido e ter uma boa eficiência térmica do ponto de vista de você baixar a temperatura do lado externo. E aí, o que você acaba recorrendo? Muitas vezes, como eu falei, não usa o isolamento. Quando começa a subir muito a temperatura do ativo, você acaba reformando o ativo, tentando outra possibilidade. E aí o microporoso ele cai como uma luva. Por quê? Porque, de novo, como ele tem uma baixíssima quantidade térmica, né, uma fina camada desse material entre o refratário e a carcaça metálica, por exemplo... Utilizado como backup, por exemplo? Exatamente. O tal do backup, você consegue baixar consideravelmente essa perda. Né? Nós estamos falando aí de baixar, depende da situação, aí 30% a 40% da perda térmica. Perfeito. 30% ou 40% da perda térmica, você reduzindo isso, você olha para o processo a montante e o ajusante, né? São etapas que você acaba economizando essa energia. Né? Seja, de novo, a montante, seja a jusante. Né? E hoje a indústria cada vez mais pensando em eficiência energética, porque impacta diretamente nos custos operacionais, está aí uma ótima solução. Né? Ótima oportunidade para quem ainda não conhecia, né? Exatamente. O microporoso, está conhecendo agora um pouquinho mais sobre o microporoso, né? Pelo que o Cima também nos explicou, essa questão de você estar fazendo esse isolamento térmico, utilizando o microporoso como um backup, né? Com isso você traz segurança operacional, né? Você traz também o cost saving, né? Que o pessoal chama, que é você não ter, né, essa questão da deformação da carcaça da tua panela, por exemplo, né? Sem contar também a questão da homogeneidade do processo.
Também, né? Também depende, tem algumas outras variáveis também, mas... Assim, você tem algumas variáveis que a gente acaba nem citando por conta assim, quando você foca, por exemplo, só na eficiência energética, você já tem aí um ganho absurdo, né? Um ganho absurdo. Como eu falei, entre você ter 30% ou 40% a mais de energia disponível para o processo anterior, Nossa. Só aí já se paga, já né? Se paga tranquilamente. E aí, claro, de novo, você traz a questão da proteção operacional, né? Reduzindo a temperatura de fase fria, você expõe esse ativo a uma temperatura menor externamente, Perfeito. E aí é uma cadeia de consequências, que o ambiente fica mais frio, vamos dizer assim, né? Eventuais toques aí, né, também você baixa a temperatura, também pode reduzir essa condição de acidente, por exemplo, fornos, né? Vamos pensar assim, outra aplicação na própria indústria cirúrgica, seja forno de tratamento térmico, seja na parte de fornos de reaquecimento, né? Você faz com que a temperatura externa desse ativo reduza consideravelmente, né? E, de novo, reduzindo consideravelmente, você tem não só a questão energética, mas também a questão de proteção operacional, né? Então, a gente recentemente fez uma apresentação num congresso focada, né, em proteção operacional, utilizando microporoso. Perfeito. E uma outra dúvida, Cima, quando você, né, eu digo quando, né, o cliente, né, utiliza a placa microporosa como backup, além desses benefícios que a gente está falando, ele também acaba economizando na questão do que ele está colocando, na energia que ele está colocando, Exatamente. Independente da matriz que ele utilize. Independente da matriz que ele utilize. Perfeito. Com isso também, ele acaba auxiliando nessa questão, né, que a indústria toda está buscando hoje, que é a questão da pegada de carbono? Com certeza. Isso é diretamente proporcional. Né? Então, se eu estou economizando 40% de combustível no meu aquecimento de panelas, eu estou deixando de queimar, né, um volume de gás que vai me impactar lá nas minhas emissões, né, no meu CO2. Então, lá no teu inventário, né, de emissões, você vai baixar, se isso é uma meta que você está buscando, tá aí esse produto um grande aliado para isso. Né? De novo, sempre analisando o contexto. Pessoal, você não é simplesmente, posso sair aplicando microporoso em tudo quanto é lugar. Cara, isso seria muito legal, né? Poder você pode, né? Poder você pode, né? Mas aí pode, tem que ver as consequências disso, né? Sim. Mas, enfim, olhando para a pegada de carbono, com certeza. Então, trazendo também isso, né, para um bate-papo aqui, a questão da utilização, então a gente vê a utilização do microporoso para a indústria. Certo? Muito focado onde você tem temperaturas elevadas, Exato. Eu estou falando acima dos 600 graus, sim, né? Sim. Vamos dizer assim, porque o elevado para mim pode ser Exato, é muito subjetivo. Né? A minha casa é muito quente, porque lá chega a 40 graus, mas né, quando a gente fala... 40 graus para a indústria é tranquilo. Exatamente, 40 graus temperatura de fase fria de um dia que 40 graus. Sim. Tranquilo, né? Isso também auxilia, né? Você falando e eu puxando aqui na memória, as empresas que a gente visita, calhas também, calhas de transferência de metal, né? Vamos pensar assim, indústria do alumínio, por exemplo. Né? Indústria do alumínio, você tem lá alguns metros de calha lá dentro para transferir metal, seja da refusão, seja da fusão, né? Para a tua panela. Você também tem a questão de perdas pela parede, né? Muitas vezes essa calha é feita com refratário, monolítico, né? E usa-se ali muito um produto que é muito conhecido no mercado, que é o papel de fibra cerâmica. É um isolante interessante, só que, de novo, né, se você comparar num comprimento, né, grande, com uma altura grande, você acaba tendo uma área grande, você coloca o papel de fibra cerâmica e coloca o microporoso, você vai ver uma diferença aí considerável, né, da ordem aí, de novo, entre 15% e 20% ou mais, né, de perda energética que você evita. E aí, de novo, teu forno de fusão vai trabalhar, você pode trabalhar inclusive numa temperatura mais baixa. Se você está perdendo menos calor, concorda comigo que você está perdendo menos calor, você pode baixar um pouquinho a temperatura do forno difusor, né, porque
você aumentando a temperatura da fusão, você vai oxidar mais o alumínio, você vai gerar mais borra, incrustação e N outros problemas, né? E aí você, usando o microporoso, você consegue reduzir, né? Até reduzir eventualmente a temperatura do forno da fusão. A temperatura do alumínio líquido, quer dizer, e para frente, de novo, as duas pontas ganham, tanto antes quanto depois. Entendi, perfeito. E o que eu ia comentar com você, eu vi aqui a questão da apresentação, né, dos materiais, do microporoso. Bom, então, ele tem algumas formas de serem entregues, né, para o nosso cliente, tá? Começando aqui, por exemplo, esse aqui é um painel, lembrando, o microporoso, pessoal, ele são micropartículas, né? São micropartículas onde você tem aí uma prensagem, né? Máxima dele, uma compactação máxima dele, e essa micropartícula, esse prensado, né? Ele precisa estar envolvido por algum tipo de embalagem, né? Então ele pode ser entregue, né, em painéis, e aí são vários tamanhos de painéis que eles podem ser disponibilizados, alguns tamanhos de painéis, né? Ele pode ter uma embalagem plástica, né? E aí você fazer uma aplicação onde você tenha um eventual, por exemplo, vai usar um refratário úmido e tal, porque ele é microporoso, não é que ele não vai absorver água, né? Então quando você precisa ter uma barreira, né, para que ele não absorva essa água, porque se absorver essa água, você vai trazer problemas depois, inclusive para o teu próprio refratário, né? Então, essa é uma forma de apresentação dele, né? Painéis, e aí, de novo, são painéis variados, né? Uma apresentação onde você tenha principalmente algum tipo de parede mais plana, tá? Para aplicação nele. E ele tem aqui um outro painel também, aluminizado. Esse aqui é um produto muito interessante que a gente chama de Flex, que ele pode ser aplicado, ele é muito direcionado para a indústria siderúrgica, né? O próprio nome sugere, onde ele pode ser aplicado aí em panelas ou tandes, né? Até mesmo calhas, tá? Ele é aluminizado, então você tem essa questão da barreira, né, reflexiva, você acaba criando uma barreira reflexiva também, então o calor chega até nele, parte do calor é refletido, né, nessa barreira. Mas a temperatura que vai chegar na interface, sim, vai acabar que com o tempo esse alumínio ele acaba se degradando, mas o importante é o que está dentro, né? O importante é o que está dentro, tá? Entendi. Então, você tem essa apresentação, você tem outras apresentações, por exemplo, ele em costurado, né, fechado numa espécie de um tecido onde você tem alguns quadradinhos e você consegue moldá-lo, né, como se fosse um 3D. Como se fosse um 3D para superfícies mais complexas, né? Então, se você tiver alguma ondulação ali e tal, ele consegue acompanhar. E nós temos a versão hidrofóbica? Temos a versão também temos a versão hidrofóbica. Por quê? De novo, ele é poroso, né? E aí você acaba colocando um tratamento nele que ele vai ter na superfície, no revestimento, que ele acaba fazendo ele acaba sendo esse repelente, né, para a umidade. Perfeito. Sima, eu acho que você quer colocar mais alguma situação? Não, tranquilo. Eu achei que ficou bastante claro. Espero que sim. Né? Espero que Mas sim. ficou bastante claro essas suas explicações, até agradeço por isso, né? Para o pessoal que ainda não conhecia o microporoso, né? Então já conhece um pouquinho sobre, né? Fique bem à vontade para vir falar conosco com relação à utilização dos materiais, às aplicações, tem todo o suporte aqui do Sima. A gente consegue prestar todo esse suporte com relação... Temos cases, né, para apresentar, fazemos toda essa análise, né? Perfeito. E a gente consegue também prestar todo esse auxílio com relação à aplicação, né? Para dar o subsídio para que vocês, né, ou para que o cliente consiga não fica desassistido, ele não vai ficar desassistido nessas aplicações. Tá? Perfeito, show de bola. Sima, eu te agradeço mais uma vez. Beleza. Tá? Agradeço vocês. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam de nos seguir, né? Nos sigam nos nossos canais, tá? LinkedIn, Instagram, e conte conosco. E muito obrigado e até logo. Abraço.